Um dia depois de adotar um discurso mega otimista, garantindo a presença do Brasil na final da Copa do Mundo de 2026, Dorival Júnior viu a realidade bater à sua porta. A realidade do Brasil hoje é essa. Nós estamos muito atrás das principais seleções do continente. Nós hoje não conseguimos bater de frente com o Paraguai. A gente hoje sofre para arrancar um ponto contra a Venezuela. O Brasil hoje, se jogar contra a Argentina, Uruguai, Colômbia, não será favorito. Aliás, perdeu para essas três seleções em sequência no final do ano passado. E aí vem o técnico da seleção com esse papo de estaremos na final da Copa do Mundo de 2026. É melhor trabalhar mais e tem muito trabalho a ser feito e falar menos nesse momento. Vamos falar da tenebrosa data FIFA do Brasil, a derrota para o Paraguai. Antes você vai deixar o seu like, vai ativar o sininho. Rumo a 230 mil inscritos por aqui. Assim que você se inscrever, deixa o sininho das notificações ativado. Meu convite está feito para a live de hoje sobre o mercado digital. Quer aprender mais sobre isso, como isso funciona, como a Paola conseguiu esse faturamento incrível nesse primeiro ano dentro desse mercado. Participa da live hoje, eu vou estar lá com ela. Na descrição do vídeo, no comentário fixado, tem o link para o grupo de WhatsApp, onde a gente coloca todas as informações da live. Entra no grupo, o resto é com a gente. Segundo recado, a aposta ganha Copa do Brasil. Confira as odds supremas para hoje, hein? Hoje tem Corinthians e Juventude, tem Atlético Paranaense e Vasco e tem ótimas oportunidades com bônus te esperando no meu link. É só apontar a câmera para o QR Code. Vem para AG. Eu tô na dúvida se o primeiro tempo de ontem contra o Paraguai foi pior do que o segundo tempo contra o Equador. Eu acho que foi. O primeiro tempo do Brasil, vou usar adjetivos parecidos com os que usei no vídeo do último jogo, foi um primeiro tempo indigente. Foi um primeiro tempo vergonhoso, vexatório para uma seleção com a tradição da seleção brasileira, para uma seleção que conta com jogadores de clubes importantes do mundo, com o maior candidato à bola de ouro, por exemplo. Não dá para o Brasil fazer o primeiro tempo que fez ontem no Defensores del Chaco. O Brasil, naturalmente, ontem teria dificuldades para encontrar espaços na defesa do Paraguai. Naturalmente, o Paraguai iria bloquear a entrada da sua área, iria compactar as suas linhas, iria fazer cera quando possível, ainda mais fazendo um gol cedo, com 20 minutos. Primeiro chute a gol dos caras, um chute de 3 dedos, maravilhoso, tirando do Alisson. Não dá pra botar culpa no Alisson nessa aí, né, galera? Na boa, eu sei que tem uma galera aí que tem muita resistência ao nome do Alisson. E eu não me fecho pro debate não, tá? Alisson, Bento, cara, eu só acho que hoje tem problemas bem maiores na seleção brasileira do que esse. E o gol não foi por culpa do Alisson, foi muito mérito do jogador paraguaio. Depois disso, meu amigo, o que já estava difícil para o Brasil, os primeiros minutos do Brasil eram de muita presença na intermediária, na faixa central do campo e pouca profundidade. O problema da falta de profundidade não se resolveu ontem com a entrada do Endrick. Não se resolveu. O Endrick teve uma única participação no primeiro tempo. Numa bola lançada do Paquetá, ele está aberto pela direita, aí ele inverte para o Vini ganha do zagueiro, vai na linha de fundo, manda para o Arana bater e o Alonso tira embaixo do travessão, praticamente em cima da linha. Foi só isso que o Endrick fez no jogo. Mas, de novo, o Brasil sofreu com a falta de profundidade, com o 9 ou sem o 9, verdade que o Endrick não é um 9 como o Pedro, é outro tipo de jogador pelo centro do ataque. Mas a dificuldade permaneceu com o Endrick ontem. Por quê? Porque, novamente, o Brasil teve muita dificuldade de construção. Ontem, mais ainda, sabe aquele jogo de sexta-feira que a gente elogiou, por exemplo, o André dando combate, ajudando na construção? Ontem o André não conseguiu fazer. O Bruno Guimarães foi uma figura nula em campo. Sabe aquilo que a gente falou? Poxa, nos primeiros 10 minutos lá no Couto Pereira, o Bruno Guimarães estava infiltrando, tentando pisar na área. Ontem o Bruno Guimarães era um fantasma em campo. Não existiu. E o Paquetá errou passe o jogo inteiro. E eu não sei por que o Paquetá permaneceu tanto tempo em campo. O Paquetá errava praticamente tudo. Você dava 10 bolas no pé do Paquetá, ele errava 9. Passe, inversão, lançamento. Uma tragédia a partida do Paquetá. Então, meu amigo, com o meio-campo produzindo tão pouco, com o time apostando em bola esticada, o Brasil ontem existiu no primeiro tempo com bola esticada, lançamento. Não tem 9 que dê jeito. Pode ter 9, pode ter 2 9s, pode ter nenhum 9.
Não vai ter como. Não vai ter como construir, como incomodar. Qual a defesa difícil o Gatito fez no primeiro tempo? No jogo, né? No jogo. Qual a defesa difícil o Gatito fez, o goleiro do Paraguai? Que é goleiro reserva do time dele. O Gatito não joga como titular do Botafogo desde o estadual ali. O John chegou, aí o John chega, machuca, depois recupera, vira o titular. O Gatito tá há meses esquentando o banco do Botafogo. Pô, um goleiro que, né, tá sofrendo com inatividade, não joga do clube. Você acha que o Brasil conseguiu testar? Você acha que o Brasil conseguiu incomodar o Gatito? Ele praticamente não fez defesa. Ele faz uma defesa no final, num chute do Vinícius em cima dele, enfim. Eu tava narrando o jogo no YouTube da TNT, quase não falava o nome do Gatito. Então a pobreza criativa, a pobreza coletiva do Brasil foi, mais uma vez, gritante. Foi um negócio é uma aberração o Brasil produzir tão pouco. Nós estamos falando de um trabalho que está no início. Ontem foi apenas o 10º jogo do Dorival Júnior. Mas eu repito, o antecessor do Dorival, que foi o Tite, que na minha opinião, independentemente do que aconteceu nas últimas Copas, avaliando o todo do trabalho, fez um bom trabalho na seleção brasileira. Quando chegou, pegou um time arrebentado na eliminatória, deu resposta rápida, o time voou rápido nas mãos do Tite e fez uma eliminatória tranquila. A eliminatória hoje, ela só não está dramática para o Brasil porque a FIFA deu de presente 7 vagas para a América do Sul. Ou 6,5, né? 6 vagas diretas e uma que depende da repescagem. Graças a Deus, para a realidade atual da seleção brasileira, graças à FIFA, graças aos astros, aí atribui a quem você quiser, o Brasil tem 7 oportunidades de se classificar para a Copa do Mundo em 10. Porque se fosse na configuração anterior com 5 vagas apenas, sendo 4 delas diretas e uma de repescagem, o Brasil hoje estava ferrado. Porque a eliminatória está chegando na metade e o Brasil não tem sequer 50% de aproveitamento nas eliminatórias. O Brasil conseguiu perder para um Paraguai que só tinha vencido um único jogo em 7 nas eliminatórias e só tinha um único gol marcado. Gente, pelo amor de Deus, se vocês não tinham essa informação, não sabiam, não tinham atentado para tal fato, é importante registrar. Até o jogo de ontem, o Paraguai tinha disputado 7 partidas nas eliminatórias e só tinha feito um único gol contra a Bolívia. O Brasil conseguiu tomar gol do Paraguai de novo. O Brasil tomou 9 gols em 10 jogos com o Dorival. Tomou gol do Paraguai ontem, tomou gol do Paraguai na Copa América, tomou gol do México. O Brasil tomou gol do México, importante lembrar. O Brasil tomou 2 gols do México, tomou gol dos Estados Unidos. O Brasil tá tomando gol, tem uma média de quase um gol sofrido todo jogo. Ontem caiu a invencibilidade do Dorival. Eu vou falar do segundo tempo. Eu falei do primeiro tempo, tô fazendo um parêntese aqui, mas como vocês sabem, eu não perdi o fio do raciocínio e vou voltar de onde eu parei. Ontem perdeu a invencibilidade com o Dorival Júnior. Ah, invencibilidade, só caiu no 10º jogo. Invencibilidade enganosa. O Brasil poderia ter perdido tranquilamente essa invencibilidade para a Colômbia, por exemplo, na Copa América. Quando o Brasil foi inferior à Colômbia o jogo inteiro. Perdeu na bola, perdeu no físico, perdeu na estratégia. O Brasil já poderia ter perdido essa invencibilidade faz tempo. O Brasil vem jogando mal. O Brasil vem ganhando jogos como ganhou o da última sexta-feira, sem sequer saber como. O Brasil em 10 jogos com o Dorival Júnior andou... O que você vai me dizer? Eu não vou cobrar. Eu não sou louco, não sou irresponsável e não sou pilantra. De chegar e achar que em 10 jogos a gente tem que cobrar uma seleção no talo. Uma seleção que jogou 2023 fora. Não vou fazer isso com o Dorival. Mas me diga, em 10 jogos, em que nós avançamos? Qual foi o ponto ou quais foram os pontos de evolução da seleção brasileira nesses 10 jogos? O que de positivo a seleção brasileira mostrou nesses 10 jogos? Eu não consigo achar. Eu não consigo olhar qualquer viés positivo de análise dos 10 jogos do Dorival Júnior na frente da seleção brasileira. A estrela do Endrick brilhou nos primeiros amistosos e tal. Não tem mais nada, gente. Não tem mais nada. Coletivamente, os problemas eu aqui já apontei.
Individualmente, isso tem um impacto óbvio, né? O coletivo não rende e isso impacta no individual. Alguns jogadores individualmente vão mal, isso ferra o coletivo. Isso é problema de trabalho, isso é problema de responsabilidade também de cada jogador, isso é problema de gestão. É a CBF de hoje que é essa bagunça, a ponto do capitão da seleção, Danilo, na véspera do jogo contra o Paraguai, chegar e falar: pois é, então, 2023 bagunçaram tudo aqui. Ele tá errado? Ele não tá errado. Que bom que ele fez esse diagnóstico na coletiva da última segunda-feira. Que bom, porque a impressão é que só de fora para dentro a gente tinha essa leitura. Que bom que lá dentro eles percebem a mesma coisa que a gente. A CBF ferrou com a seleção brasileira em 2023, os reflexos ainda estão sentindo agora. Não se pode tirar a responsabilidade do técnico da seleção nisso, em hipótese alguma, dos seus jogadores. Mais uma vez o Vinícius Júnior teve uma partida abaixo do que se esperava. Ah, foi um jogo melhor que o da sexta-feira, ele acertou mais. Tá, acertou mais. Mas ainda errando muito. E ontem, várias vezes, tentava um contra um, não conseguia. Tentava um contra um, tinha mais um na cobertura ou tinham dois na cobertura. E ele era facilmente desarmado. Vinícius Júnior no Real Madrid, muitas vezes a bola tá lá do lado direito. Vários jogadores se concentram lá e o Vini fica livre do outro lado. Inversão, escapou, recebeu, pum, 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 rabiscou, foi pra dentro. Na seleção brasileira, com jogadores se aglomerando na faixa de campo do Vinícius, esquece, não vai rolar. Não vai rolar, ele não vai conseguir. E, além disso, tem os erros de execução do próprio Vinícius. Porque muitas vezes eu tô narrando aqui essa dinâmica de um ou dois na cobertura, e aí um cara contra dois ou contra três fica difícil passar, mas tem ocasiões aí que ele recebe no mano a mano e não consegue passar mesmo assim. Me parece um Vinícius nervoso, com a responsabilidade de resolver com a camisa da seleção brasileira, isso precisa ser melhor trabalhado na cabeça dele. Me parece muitas vezes o Vinícius tentando dar um carimbo, dar uma assinatura plástica dele nos lances, isso nem sempre é necessário, né, em algumas jogadas. Então é um jogador que tem errado muito, tem cometido erros de execução. Paquetá já citei que foi muito mal no jogo, Bruno Guimarães péssimo no jogo, assim como o Paquetá. André não repetiu o seu nível de atuação. Endrick sumido, bola não chegava e o Endrick não conseguia, quando voltava, buscar esse jogo de alguma forma, nem que fosse na marra, não conseguia. Marquinhos numa noite ruim, Marquinhos muito inseguro no jogo de ontem. Aí vem o segundo tempo. O melhor jogador do Brasil em campo veio do banco de reservas. Sintomático, né? É a prova de que o primeiro tempo do Brasil é uma porcaria. Primeiro tempo do Brasil ontem joga inteirinho na lata do lixo, não serve pra nada. Vem o Luiz Henrique do banco. Vem o João Pedro junto. O João Pedro, com 8 minutos do segundo tempo, fez mais do que o Endrick fez no jogo todo. Fez mais em termos de centroavância, profundidade, pisada na área, participação, até mesmo do que o Rodrigo tinha feito. Por mais que o Rodrigo tivesse feito o gol contra o Equador. Mas com o João Pedro, você ganhou nas duas primeiras chegadas do segundo tempo profundidade. Primeira bola que ele lança, o Rodrigo toca para o alto, ele consegue vir buscar esse jogo no meio, coisa que o Endrick não conseguiu. Atrair a marcação e deixar um outro atacante na cara do gol. Ou outro jogador de meio campo na cara do gol, porque o Rodrigo acabou voltando um pouquinho quando ele entrou. E no segundo lance, ele vai para a área para tentar uma bola de cabeça. Então o João Pedro fez isso em 8 minutos. Porém, depois desses dois lances aos 8 do segundo tempo, acabou o João Pedro. Não apareceu mais no jogo, né? Foi lá para a área, tentou uma casquinha de cabeça no escanteio que quase o Vinícius completou na segunda trave, acabou. Quem realmente entrou buscando o jogo e participando até o final foi o Luiz Henrique. Entrou pela direita muito bem, indo do mano a mano, indo no 1 contra 1, conseguindo ganhar alguns lances de 1 contra 1, indo para a linha de fundo, fazendo cruzamentos, foi feliz em alguns cruzamentos, em outros nem tanto, cavou faltas, fez a parte dele muito bem. O Luiz Henrique pela direita fez muito mais do que o Vini pela esquerda, inegavelmente. E o Vini jogou o jogo inteiro, o Luiz Henrique jogou 45 minutos. O Luiz Henrique já tinha feito um bom jogo contra o Equador na última sexta-feira. As boas notícias param por aí. O Paraguai continuou fazendo o joguinho dele no segundo tempo, fazendo a serinha dele, tentando umas bolinhas esticadas, o Isidro Pita tentando dar um trabalho para a defesa, depois ele cansou, vieram os caras do banco e o Paraguai fazendo o joguinho dele. E o Brasil errando muito. E aí no final, o que faz o Dorival? No final o Dorival fala, quer saber? Seja o que Deus quiser.
Ele termina o jogo com Estevão, Lucas Moura, Luiz Henrique, Vinícius Júnior e João Pedro. Vamos. Ele bota o Estevão aos 43 minutos, no puro desespero. Quando o Estevão entra, o Vini vai pra dentro da área com o João Pedro no primeiro lance. O Estevão veio pro lado esquerdo, mas isso foi só no primeiro lance. Depois embolou tudo. Aí o Vini vem pra ponta, aí o Estevão fica ali por trás, flutuando na entrada da área, com o Luiz Henrique aberto. O Estevão ficou perdidão, assim, não teve muita função. Ele entrou com pouco tempo e com muita gente ali, todo mundo muito embolado na área. E a bola não chegava no João Pedro, enfim, né? Uma lástima. Uma lástima. A data FIFA do Brasil foi vergonhosa. O Brasil não tem metade, não tem 50% de aproveitamento dos pontos da eliminatória. Com o Dorival foram só 2 jogos. Essa conta, eu repito, da eliminatória, ela não é toda do Dorival, mas a batata quente está nas mãos do técnico da seleção brasileira. Antes de falar, eu sei que o discurso do Dorival de estaremos na Copa, na final da Copa de 2026, podem me cobrar. Eu sei que é um discurso para mexer com brio, para levantar um pouco moral, para tentar vender para a opinião pública uma imagem de fiquem tranquilos, eu estou seguro, eu sei o que eu estou fazendo, eu não estou perdido como vocês estão dizendo, mas está. Pelo contrário, eu tô bem, eu sei onde eu quero chegar. Só que para o Brasil passar para uma quarta de final de Copa do Mundo hoje, no estágio atual dessa seleção, tem que comer arroz e feijão pra caramba. Tem muito trabalho a ser feito. Não dá pra ficar usando esse discurso. Me cobrem. A cobrança tem que ser anterior a essa. Existem outras cobranças a serem feitas. Ao invés de cobrar o Dorival pela final da Copa de 26, a gente tem que cobrar agora que o Brasil não faça um segundo tempo tão medíocre como fez contra o Equador e um primeiro tempo tão medíocre como fez contra o Paraguai. Essa é a cobrança. A gente precisa cobrar do Dorival que o meio-campo do Brasil consiga construir. A gente precisa cobrar do Dorival que o time tenha profundidade para atacar. Com 9, sem 9, não dá para o Brasil passar um jogo inteiro contra o Uruguai, por exemplo, sem criar chance de perigo na Copa América. Passar um jogo inteiro contra o Paraguai, praticamente o jogo inteiro, sem fazer o gatito trabalhar. O Paraguai, gente, o antepenúltimo colocado da eliminatória. A gente precisa cobrar do Dorival coerência nas decisões. A gente precisa cobrar do Dorival um melhor aproveitamento, uma contribuição para o desenvolvimento dos garotos que ele tem nas mãos, porque você goste ou não, Estevão, Endrick, esses caras são o futuro da seleção brasileira. E o Dorival não me parece conduzir da melhor forma o trabalho com os dois. É obrigação dele. É também obrigação dele. Então tem tanta coisa pra gente cobrar. A gente precisa cobrar do Dorival um melhor desempenho defensivo. A gente precisa cobrar do Dorival uma definição nas laterais. Porque, assim, falar em final de Copa do Mundo, quando os laterais são Danilo, que em nada contribui ofensivamente pelo lado direito, e Arana, que não tem cara de dono da posição, que no clube joga muito mais do que joga na seleção, assim, tem tanta coisa pra resolver. E o Dorival vem me falar de me cobrem na final da Copa de 2026. Vamos devagar. O Brasil vai ter agora Chile e Peru. O Brasil vai pegar, nas 2 próximas rodadas, o vice-lanterna e o lanterna da eliminatória. Você acha que o Brasil vai grandão como super favorito para os 2 jogos? Não vai. O Brasil hoje não é favorito contra ninguém. Que isso, Jorge? Mas é o Chile em crise. O Chile acabou de perder para a Bolívia em casa. O Brasil tem condições de ganhar do Chile em Santiago? Claro que tem. O Brasil tem jogadores para isso. O Brasil só não tem futebol hoje para isso. Pode ganhar na individualidade, pode ganhar se o Dorival conseguir acertar alguma coisa até lá. Mas assim, o Brasil de hoje não me passa essa confiança nem mesmo para ganhar do Chile. Nem mesmo para ganhar do Chile, que é o vice-lanterna, todo arrebentado. Não sei nem se o Gareca já foi mandado embora. Tava para ser, acompanhei a imprensa chilena hoje, os caras tão loucos da vida com o Gareca. É bola, o Brasil não tem. O Brasil hoje não tem. O Brasil hoje é uma seleção de segunda prateleira do continente. O Brasil não tá na prateleira da Argentina, não tá na prateleira da Colômbia, não tá na prateleira do Uruguai. Nos contentemos com isso. O Brasil hoje tá ali, ó. A briga do Brasil hoje é essa aí. Equador, Venezuela. A Bolívia está 1 ponto atrás. A Bolívia está 1 ponto. Terminou a data FIFA 1 ponto atrás do Brasil. Gente, a
Bolívia. Essa é a situação da seleção brasileira. Então, antes de falar em estar na final da Copa de 2026, preciso tratar das coisas como elas são, né? Não tô pregando nada, mas assim, o Dorival precisa saber se ele vai estar lá. E para estar lá, para chegar à Copa do Mundo de 2026, ele precisa de resultado e desempenho. E o Brasil até tem um ou outro resultado, mas também não está se garantindo em resultados e o desempenho é sofrível. Sofrível. Não dá para se contentar com o primeiro tempo de ontem e o segundo tempo contra o Equador. Se é assim contra essas seleções, imagina contra seleções de maior porte numa Copa do Mundo. Não dá. O Brasil está muito atrás, o nosso déficit é muito grande e eu temo, né? Eu acho que eu já fiz até essa previsão. Eu acho que isso não se resolve até 2026. Eu tenho baixíssimas expectativas para a Copa do Mundo de 2026. Pensar em final? Nossa, eu falei aqui no vídeo do fim de semana. Se o Brasil chegar a uma semifinal de Copa, pô, é pra galera ir pro aeroporto comemorar. Se o Brasil chegar numa quarta de final de Copa do Mundo, na realidade de agora, pensando em 26, olha, vai me surpreender, porque hoje nós somos isso aí. Foi até o título do último vídeo. Nós somos isso aí mesmo. Ninguém fica chocado mais com o Brasil perdendo pro Paraguai. Deveria, né? O Brasil tomou olé do Paraguai. Gente, a seleção do Paraguai é frágil. É uma seleção de força física e tal. Não tem talento. Qual é o grande talento da seleção do Paraguai? Me diga. Você olha assim, tem lá um 10 lá que, pô, é brabo, sabe, assim, articulador, dá uns passes-chave brabo, tem um centroavante, porra, imponente, artilheirão. O centroavante dos caras é o Isidro Pita, pô, que joga aqui no Cuiabá. Todo respeito, já tem 7 gols no Brasileiro, tem 21 gols no ano. Faz uma temporada bem ok. O Isidro Pita é carrasco de alguns clubes brasileiros, mas... porra, é o Isidro Pita. Os 9 que o Brasil convocou pra data FIFA agora, Pedro e Endrick. Pelo amor de Deus, gente. É pra essa seleção que a gente perde. Mas choca alguém? Não choca ninguém. Porque a nossa realidade hoje é essa aí. A gente hoje não consegue ser muito melhor do que isso. É um processo que vai levar tempo. Esse Hexa, cara, salvo uma revolução muito grande no mundo, esse Hexa não deve vir em 2026 mesmo. Enfim, vem aí uma data FIFA em outubro, já vai preparando seu coração, porque daqui a um mês vem tudo isso de novo pra gente aguentar. Não tá fácil. O que você pensa? Like no vídeo se você ficou até o final. Boa quinta-feira, juízo e tchau.